as pessoas querem fazer contato com entidades, com espíritos, em várias religiões, é apenas um contato aqui ainda. E esses espíritos, eles não têm corpo físico, eles não podem, por exemplo, se materializar e conversar com a gente da forma que o Bilu e os seres fazem, porque eles morreram. Quando eu tive meu contato com eles, a primeira experiência que eu tive, eu fiquei impressionado, porque o ser conseguia manipular a frequência de luz do seu corpo, se materializar e acelerar sua frequência vibratória, se transformando em luz a hora que ele quisesse, e ficava de carne e osso. Eu vi isso, eu gravei isso. E como é que pode um ser que está em outra dimensão interagir com a gente fisicamente e depois voltar para outra dimensão através de um portal? Com tecnologia. Ele tinha até um reator antimatéria na mão dele. Impressionante isso. Então, nenhuma entidade espiritual consegue fazer isso. Os espíritos, por exemplo, que interagem em centros de umbanda, de espiritismo, kardecismo, candomblé, eles precisam de médiums, precisam de interação ectoplasmática, né, para ter essas interações. Então a gente entendeu que, na verdade, o conhecimento voltado a estes deuses do passado, aos seres dimensionais, né, os verdadeiros extras que vêm à Terra para nos ajudar de tempos em tempos, eles passaram, né, por uma grande mistura de conhecimentos. O sistema fez questão de enganar a gente, colocando eles dentro de um contexto interreligioso de devoção, de adoração, de rituais. Tudo mentira. Eles nunca pediram isso. E a gente foi descobrindo, inclusive com informações que eles nos passaram, que quem executava esse papel de impor para a humanidade adoração, rituais, sacrifícios e religião eram outros seres que também estavam aqui, conhecidos como Anunnakis. Eles falaram isso para a gente, confirmaram essa informação. Inclusive eu escutei da boca deles. E que esses Anunnakis sempre manipularam a história. Eles sempre estiveram presentes em todas as mitologias, em todas as partes do mundo, e eram os mesmos deuses Anunnakis. E no meio dessas histórias todas, sempre tinha a presença deles também, desses outros seres que vinham do céu realmente. Intervencionistas que vinham aqui para ajudar a humanidade, e não para fazer o que muitos aí fizeram, né? E manipularam o conhecimento e a história. E eles afirmaram para a gente que esses Anunnakis realmente vieram de algum lugar para cá. Mas é uma realidade física. Eles não são entidades. Eles disseram que eles eram físicos como nós somos hoje. E tiveram, sim, uma participação na criação da raça adâmica. Isso foi tudo verdade. Eles disseram que muitas das informações que foram encontradas escritas nas tábuas sumérias são reais, são verdadeiras. Tem alguma coisa distorcida ou outra nas traduções, eles disseram, mas ali tem muita informação que bate com a história da presença deles aqui. Tirando algumas coisas relacionadas a Nibiru, essas coisas assim, mas tem muita verdade nas informações sobre os Anunnaki. E eles disseram que houve toda uma influência por parte desses visitantes que, de certa forma, deu origem a esse sistema que nós temos hoje. Todo esse sistema mundial, que hoje podemos enxergar como uma grande matrix que aprisionou a humanidade. Eles disseram que várias raças vieram para cá para conquistar esse território, fizeram guerras aqui. E a história conta isso. Demarcação territorial mesmo. E ocorreram muitos cataclismos, muitos dilúvios, muitas situações na Terra que foram resetando, inclusive com participação desses seres e com tecnologias que eles tinham, esses Anunnakis e outros, na tentativa de dizimar a raça humana e sempre fazer um reset para ter um controle maior sobre esse mundo, sobre esse sistema. Sempre colocando a humanidade como mão de obra escrava para eles. E, em contrapartida, esse processo todo de evolução, experiências entre os homens aqui e os deuses, né? Estes mensageiros lá de cima vinham para a Terra também, para tentar ajudar de alguma forma para que a coisa não degringolasse. Ou seja,
sempre que eles vinham para ajudar de alguma forma a humanidade, depois de um tempo, os homens e esses supostos deuses da Terra, né, manipulavam as histórias, distorciam o conhecimento, destruíam locais, bases onde as coisas aconteceram, para que não pudéssemos ter acesso à história. Sempre foi assim. Por isso que eles têm que voltar sempre para fazer o contato com a humanidade, para de novo nos trazer para o foco do conhecimento, da busca. Então é mais ou menos isso que aconteceu. E o que eles querem agora, neste momento da nossa história? De uma vez por todas, eles querem trazer de fato um legado, um resgate do conhecimento para que um legado permaneça para as futuras gerações, para que toda manipulação acabe. Então nós temos que pensar em todas as áreas da vida humana. Compreender a história, o passado é essencial, por isso a arqueologia, civilizações antigas, resgatar a história. Então eles têm nos orientado sobre todos esses povos antigos, as conexões, e Ratanabá, que segundo eles é a origem de tudo aqui na Terra. É a primeira grande civilização que se espalhou por toda a Terra. Vamos falar sobre isso no webinar, né? Não aqui. Então, eles disseram que se a gente entende o passado verdadeiro e a história e a manipulação, as mentiras que foram passadas, nós vamos conseguir entender hoje a nossa vida e por que estamos aqui. Então nós temos que entender a presença desses mensageiros, por que em tantas religiões, por que tantas histórias de seres que vieram para cá. A gente tem que entender isso, o que aconteceu de verdade. A gente tem que entender o que fizeram no mundo para a humanidade continuar nessa vida de escravidão, de miséria, de pobreza, de sofrimento, de doenças. Então eles querem nos ajudar trazendo conhecimentos na área da saúde, para melhorar a vida humana, a alimentação, nutrição, a questão genética. Eles disseram que nós podemos descobrir certas coisas para consertar o DNA humano para o prolongamento da vida. Disseram que os Anunnakis manipularam geneticamente a raça humana no passado, encurtando o nosso tempo de vida, que agora isso pode ser corrigido, porque não era de interesse desses líderes do mundo, esses senhores do mundo, que a humanidade tivesse um longo período de vida, porque o ser humano ia ter tempo para evoluir e buscar conhecimento. E não é interessante que os escravos tivessem o conhecimento e a sabedoria para terem liberdade. Então, vamos encurtar o tempo de vida, vamos tirar o conhecimento deles, vamos criar um sistema